Precisamos desse amor. Aleluia. Queremos ouvir esse cântico aí depois. Aí, vamos orar então agora. Não sei se você vai cantar esse cântico com a gente, mas se não for, conta para a gente ouvir. Não, bom, já ele está na seleção. Maravilha. Vamos orar. Eu vou pedir ao Jesus que ore para começarmos o culto. Pai amado, bendito é teu santo nome, Senhor. Te damos graça por mais um momento aqui, estarmos reunidos para compartilharmos a tua palavra, Senhor, aprendermos de ti, Pai. Pai amado, tira todo impedimento dos irmãos que querem participar, para que eles venham e participem, Senhor, e cada vez mais venham os irmãos e participem desses cultos diários, Senhor, que tem engrandecido o teu nome e tem nos ensinado, Senhor, tem nos trazido paz, tem nos trazido comunhão, Pai. Como está escrito na canção, Ineimatóvel, Manahim, como é bom e agradável é que os irmãos vivam em comunhão. Pai amado, bendito é o teu santo nome, Pai. Ensina-nos, traz paz ao nosso coração, abençoa-nos, Senhor. Pai amado, traz ao irmão que vai trazer usa o teu Espírito Santo para o irmão que vai trazer o louvor, Senhor, e a palavra, Pai. Bendito és. Em nome de Jesus Cristo que eu te peço e te agradeço, Pai, por mais esse dia e esse momento. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Lembra desse, Caio? Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. O Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, o Senhor é grande Sião, sobre modo elevado, acima de todos os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai, exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. E prostrai-vos aos seus pés, porque seu nome é santo. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Reina o Senhor, trema os povos. Reina o Senhor, trema os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Exaltai, exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. Exaltai ao nosso Deus. Exaltai
ao nosso Deus, e prostrai-vos aos seus pés. Aleluia. E prostrai-vos aos seus pés. E prostrai-vos aos seus pés. Porque o seu nome é santo. E prostrai-vos aos seus pés. E prostrai-vos aos seus pés. Pois o seu nome é santo. Aleluia! Glória a Deus! É santo. Oh, aleluia. Glória a Jesus! Santo. Teu nome é santo, Pai. Seja exaltado. Seja exaltado, Pai. Oh, aleluia. Nos alegramos em estar na Tua presença, Pai. Nos alegramos, ó Deus, em poder Te louvar. Oh, aleluia. Oh, glórias ao Teu nome, Pai. Oh, Pai, recebe o nosso louvor. Recebe a nossa adoração, Pai. Oh, aleluia. Eis-me aqui, eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo a Ti, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Eu me rendo a Ti, pra conhecer-Te mais, pra conhecer-Te mais. Oh, aleluia! Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, Pai, nessa noite, vem sobre nós. Oh, vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz Teu querer em mim. Eu me rendo, oh Pai, fala conosco, Pai, nessa noite, através da Tua palavra, através dos testemunhos. Oh, fala, Senhor, fala conosco, Pai. Oh, aleluia. Oh, eu me rendo a Ti, Senhor, a Tua igreja se rende a Ti, Pai. Oh, aleluia. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer em mim, como um vendaval sobrenatural, faz Teu querer em mim. Vento de poder, sopra em meu viver, faz Teu querer
faz teu querer em mim. Oh, Pai, faz o teu querer na vida do teu povo. Amém. Glória a Deus, pastor Ricardo. Aleluia, irmãos. Paz do Senhor. Que bom poder pregar na segunda-feira, não só no domingo. Então, hoje, quem vai pregar é a Cibele. Para variar. Nós vamos abrir num texto de Isaías, capítulo 11. Isaías, capítulo 11. A Zezé já sabe tudo que eu vou falar, porque ela estava na escola dominical, não, no JEP. Então ela já está dispensada. Não, fica aí, Zezé. Esse texto aqui de Isaías 11 é um texto profético, maravilhoso, e fala sobre o reino do Messias. Fala sobre o milênio, irmãos. Então nós vamos falar hoje sobre nova condição do mundo, né? Antes do novo céus e nova terra, Deus já vai fazer uma coisa maravilhosa aqui, e nós somos participantes disso, e o que nós queremos trazer para a nossa meditação é o que Deus está fazendo em nós, espera de nós, né? Nessa nova situação. Então vamos orar. Senhor, te damos graças por podermos abrir a tua palavra e nela meditar. Pedimos que o Senhor nos dirija nessa meditação. Senhor, abra o nosso coração, nosso entendimento, para que possamos compreender a tua vontade. Abençoa a tua igreja, cada um dos lares aqui representados nesses quadradinhos. Teu Espírito Santo passe em revista a todos nós, nos dê ânimo, alegria, esperança, fé, o teu amor seja fluente na nossa vida também. Dá a tua bênção sobre todos nós. Nós te agradecemos porque nós temos esses nossos irmãos queridos e nós os amamos em Cristo Jesus. É o amor que vem do Senhor que nos une. Como é bom participar da tua família, Senhor. Isso é maravilhoso. Te damos graças por isso. Senhor, nosso Deus será para sempre. Nós te celebraremos sempre pela eternidade, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, antes de começarmos, dê uma olhadinha aí nas pessoas que estão aí, seus rostinhos, como eles são importantes, né, na nossa vida, como realmente ser igreja é maravilhoso, né? E o autor disso tudo é Deus, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu Jesus para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então, nós estamos no meio do tempo, entre aí mais perto da redenção, mais perto da salvação do que da criação, mas nesse meio tempo entre a criação e as coisas novas que o Senhor fará na restauração. Então esse capítulo de Isaías fala sobre o milênio. Vamos lê-lo. Não tudo, mas alguns versículos. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deletar-se-á no temor do Senhor, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os mansos da terra. E ferirá a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. E a sua justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho de leão e a né de ovelha viverão juntos, e um menino pequeno os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e seus filhos juntos se deitarão, e o leão comerá palha como o boi. E brincará a criança de peito sobre a toca do áspide, e o já desmamado meterá a sua mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum, em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Então, essa é uma promessa que a Bíblia nos faz, maravilhosa. Se nós não fôssemos crentes,
eu diria, inacreditável, não é? É uma promessa tremenda, mas porque somos crentes, nós cremos nas promessas de Deus, e essa é uma promessa que se cumprirá. Não é uma figura de linguagem, é algo que está previsto para se cumprir. O que acontece? Quando o mundo, quando o homem pecou, o mundo se encheu de violência. O mundo se encheu de violência. O mundo se encheu de pecado. E a corrupção foi tão grande que Deus precisou enviar um dilúvio de águas. Mas antes desse pecado ter enchido a terra, havia uma situação em que Deus, quando tinha criado cada uma das coisas, ele ia criando, e à medida que ele ia criando, ao final de cada dia, ele olhava a sua criação, contemplava aquilo que ele tinha feito naquele dia e declarava: é bom. Ao final do 6º dia, quando ele conclui a sua criação, ele vê o conjunto da obra e ele declara: é muito bom. Então, as coisas que foram criadas por Deus são maravilhosas. Deixa o dedo nessa página mesmo de Isaías e abre em Gênesis, por favor. Gênesis capítulo 1 diz assim, no versículo 29. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Quando Deus criou a terra, não havia violência, não havia morte, nem de homens e nem de animais. Não havia animais peçonhentos, não havia animais violentos, carnívoros, não havia. O homem não comia carne. Veja o que está escrito aqui no versículo 29. Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente. A quem está dizendo isso? Adão e Eva. Toda erva que dá semente. Tudo que dá semente. Arroz, feijão, trigo, milho. Toda erva que dá semente, que está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-á para mantimento. Tudo que dá semente. Frutos, cereais, tudo que dá semente. Era isso a comida de Adão e Eva. Não havia churrasco, irmãos. Não havia morte de animais. Não havia. E todos os animais, e a todo réptil da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Todo animal da terra, todo, o leão, o leopardo, o lobo, foram criados por quem? Por Deus. E quando Deus os criou e os planejou, planejou como? Comendo erva. Toda erva verde. É assim. Mas o pecado entrou no mundo. E não apenas o coração do homem foi corrompido, mas foi corrompida toda a criação. A criação inteira foi corrompida. E foi alterada. Então, os animais se tornaram diferentes do que eram a princípio. A terra, a própria terra, se tornou diferente. Não creio que houvesse tsunamis devastadores, nem tsunami não havia. Terremotos, furacões, tufões, pestes, enfermidades, não havia morte, irmãos. Então, quando Deus cria o mundo perfeito, esse mundo perfeito é completamente mudado pelo pecado. O pecado não apenas mudou a alma do homem, o coração do homem não apenas se tornou mau, mas teve um reflexo em tudo aquilo que estava sobre a autoridade do homem. Houve um reflexo tremendo. Quando nós lemos aqui Isaías, nós lemos sobre a volta, né, o reino do Messias. Jesus pega esse texto e ele lê esse texto na sinagoga. E ele fala: se cumpriu essa palavra aos vossos ouvidos agora. O começo do texto. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza. Então, repousou sobre Jesus e repousa sobre a vida dele o poder de Deus para governar a humanidade. O Senhor é o Salvador, prometido. Então, aqui está prometido o Messias,
Jesus é o Messias, é o Salvador prometido. Por isso que quando ele vai na sinagoga, ele se apresenta, lê esse texto, não por acaso, ele pega o livro, vai no texto, lê, se cumpriu essa palavra. Que Jesus chegou para ser o nosso Messias, o Salvador, que vai estabelecer a justiça e colocar em ordem tudo aquilo que está em fora de ordem, para que todas as coisas voltem a estar ao redor de Jesus da consumação dos séculos. Aquilo que se perdeu, que ficou desvairado por aí, volte a estar ligado a Deus através de Jesus. Ele atrai a si. Ele atrai a si. E na sequência, o que nós lemos aqui, a partir do versículo 6, é o que vai acontecer quando o reino do Senhor chegar à terra. A ordem dos acontecimentos é o seguinte: antes de termos novos céus e nova terra, haverá um milênio, 1000 anos de governo do Messias sobre a face da terra. Tanto é que aqui fala assim: a terra se encherá do conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Não é a nova terra, é essa terra. Porque a maravilha de se encher do conhecimento do Senhor não é na nova terra, porque na nova terra isso vai ser óbvio. É essa terra aqui que vai sofrer uma transformação. É essa que nós estamos vivendo. Então, Deus está programando e já tem programado isso desde antes da eternidade, o que está escrito em Isaías 11. A palavra profética, irmãos, a palavra profética é maravilhosa, porque a palavra profética tem tem duas vertentes. Em primeiro lugar, a palavra profética declara a vontade de Deus. Se a palavra profética não existisse, nós não poderíamos saber quem Deus é, como Deus pensa, o que Deus deseja, quais são os seus sentimentos a respeito das atitudes erradas dos homens e tudo mais, ou certas. Mas porque a palavra profética existe, você sabe quem é Deus. Você pode saber, basta ler a Bíblia. Em primeiro lugar, a palavra profética declara a vontade de Deus. Aqui está declarado o que Deus quer. Deus quer isso. Deus quer ver o lobo com o cordeiro. Deus quer ver o leopardo com o cabrito. Deus quer ver o leão, o bezerro e a ovelha. Deus quer ver a criança pequena enfiando a mão na toca da cobra. Há pouco tempo atrás, alguns dias atrás, um rapaz que criava uma naja. Imagina. Que ideia, criar uma cobra naja. Foi picado pela naja. Quase morreu. Por pouco não morreu. Aquela cobra é muito venenosa. Agora, aqui, nessa situação, não vai ter mais. Pode brincar com a naja. Põe uma criança para brincar com a naja. Não vai ter problema. Então, o que Deus está declarando aqui é o que Ele quer. Então, a palavra profética, em primeiro lugar, declara o que Deus quer. Em segundo lugar, declara coisas do futuro. E essa declaração das coisas do futuro tem 3 vertentes. A primeira delas é a vertente do governo de Deus, porque Deus não apenas sabe aquilo que vai acontecer, mas Deus estabelece aquilo que vai acontecer. Deus faz acontecer. Quando ele, lá no Salmo 22, você lê sobre o sofrimento do Messias, foi pregado alguns dias aqui, ao Senhor agradou moer Jesus. Foi da vontade de Deus que Jesus morresse por nós. E isso aconteceu, tudo está lá. Transpassaram minhas mãos e os pés. O rodeamento dos malfeitores me cercou. Na minha sede me deram beber vinagre. Não apenas Deus sabia, Deus estabeleceu o que aconteceria. Ele falou, seja feito assim. Porque ele sabe os movimentos do maligno, mas Deus usa tudo para a sua glória. Então, em primeiro lugar, o governo de Deus. A palavra profética mostra o governo de Deus. Em segundo lugar, a palavra profética nos dá esperança. Porque você lê um texto como esse de Isaías 11, não importa o que você esteja passando, você sabe que um dia você vai estar aqui, Isaías 11. Já pensou você estar vivendo nessa terra aqui que não há morte? Não há sofrimento, não há dor? Então, é a esperança. Segundo lugar, então, em primeiro lugar, declara o poder de Deus. Segundo lugar, te dá esperança. Em terceiro lugar, te dá segurança. Porque você pode ficar em paz.
Segurança total. Deus é poderoso para fazer tudo o que Ele prometeu. Agora, irmãos, então, antes de ter novos céus e nova terra, Jesus vai voltar, vai levar a sua igreja para Jerusalém e vai governar o mundo a partir de Jerusalém. Nós seremos seus emissários para governar o mundo inteiro. E esse mundo, Satanás vai estar preso, o falso profeta e a besta vão ser lançados no lago de fogo, no anticristo, e a terra vai ter 1000 anos de paz. E isso vai acontecer durante esse período. Agora veja, irmãos, não teria sentido a terra estar totalmente renovada, com os animais renovados, se não tivesse renovado o homem. Então, o que eu quero chamar a atenção? Que a obra de Deus não se restringe aos animais. A obra de Deus inclui os animais, mas, em primeiro lugar, Ele quer a gente. Abra lá agora em Mateus capítulo 5, por favor. Então, qual é a questão principal? A questão principal é que Deus está hoje preparando habitantes para, não apenas para esse reino milenar, mas para toda a eternidade. Porque quando acabar o milênio, vai haver ainda um pequeno problema. Depois você lê em Apocalipse. E aí acaba tudo. Os céus e a terra que hoje existem se enrolam como um livro. E há novos céus e nova terra. E aí por toda a eternidade haverá uma outra história. Você quer participar dessa história? Por toda a eternidade com o Senhor? Creio que sim, né? Então, é por isso que nós estamos sempre perseverando nas coisas de Deus, porque a palavra é a nossa esperança, é a nossa vida. Nós estamos vivendo aqui para esses 70, 80, 90 anos. Não é para isso que nós estamos. Nem para isso que nós estamos buscando Jesus. Para termos a comida no dia a dia, para termos um pouco mais de saúde, um pouco mais... tudo isso é muito bom, mas não é por isso. A Bíblia diz assim: se esperarmos em Cristo somente para as coisas dessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Mais dignos de dó, de pena. Somente para essas coisas daqui, desse tempo, é pouco. Não, Deus tem muito mais, muito mais para nós. Então, a nossa vida, Deus está nos preparando para sermos habitantes de um reino onde não existe maldade. Então, o processo na vida do homem, ele é mais longo. Na vida dos animais, Deus faz assim, ó, acaba, chega, vai ser assim. De uma hora para outra. Na vida dos homens, porque os homens são seres que têm volição, têm vontade, Deus está trabalhando isso na nossa vida, na nossa existência aqui. Você está indo na igreja, você está indo nos cultos do Zoom, você está ouvindo a palavra, você está meditando, você está orando, Deus está trabalhando na sua vida para que você deixe de ser um leão rugidor. Tem gente que é leão rugidor no trânsito, outros são leões rugidores quando passam na frente dele na fila do banco, ou ele vê uma postagem politicamente que ele não gosta, fica maluco. Então, existem muitos leões rugidores por aí, homens rugidores, e o Senhor não quer isso. O que o Senhor quer é paz e bênção. Por isso que o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo é amar o próximo como Ele nos amou. Então, aqui em Mateus capítulo 5, versículo 20 diz assim: porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei nos reinos dos céus. Então, não quer dizer que eu, pelo meu esforço, pela minha obra, pelas minhas
características que eu vou amealhar, eu vou entrar no reino dos céus porque eu mereço. Não. Quer dizer que aquele que entra no reino dos céus tem uma justiça maior do que a dos escribas e fariseus. Isso que quer dizer. Não quer dizer que eu tenho que fazer a minha justiça melhor. Eu tenho que assumir a justiça do Senhor na minha vida. Porque a salvação não é obtida pelas obras. E toda a palavra de exortação, ela é dada para a vida daquele que crê. Toda a palavra bíblica de exortação é dada para a vida daquele que crê. Porque aquele que crê recebe a exortação. E a exortação de Deus para a vida desse que crê é como a palavra de Deus no começo da criação. Haja luz. E houve luz. Haja uma separação entre as águas que estão em cima do firmamento e as águas que estão embaixo do firmamento. E houve a separação, que é o firmamento. Então, a palavra de exortação é como se fosse uma ordem criadora na vida do que crê. Porque mesmo a Bíblia diz assim, por que eu repreenderia vocês se vocês ainda se rebelariam mais? Então, para a vida daquele que não quer aceitar, Deus nem ordena nada. Em Hebreus diz o seguinte, se você está sem repreensão, então você é um bastardo e não um filho. Porque Deus, Pai, repreende todo aquele que toma por filho. Então ele repreende, ele corrige, ele dá a palavra que faz a coisa acontecer. Quem faz a coisa acontecer é Deus. Então aqui está dizendo que a nossa justiça, a justiça do crente, vai exceder a dos escribas e fariseus. Quem não tem uma justiça que excede a dos escribas e fariseus, nem é convertido. E é preciso que você seja convertido. O filho é filho desde o início. Ele não é filho porque ele está obedecendo, ele é filho porque ele nasceu. E aí o pai cuida dele, porque é filho dele. Mas primeiro ele é filho, depois ele obedece. Você entende isso? Você não é filho do seu pai, da sua mãe, porque você fez alguma coisa. Você recebeu a vida deles. E aí você se tornou filho. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Isso do Velho Testamento. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo, sem colorizar contra seu irmão, será réu de juízo. Fica bravo, colérico. Tá errado? Leão rugidor, não. E qualquer que ele disser a seu irmão, raca, tipo tolo, né? Xingar, né? Será réu do sinédrio. E qualquer que ele disser louco, será réu do fogo do inferno. Não é brincadeira, né? Então, assim, o que Deus espera dos seus filhos é paz, é amor. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. A coisa é tão séria que Deus não quer nem receber oferta nenhuma se tiver um problema entre irmãos. Então nós não podemos ter problemas, porque Deus não quer. Ponto final. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser mansos, transformados. E não tem aquela, eu sou nordestino, então o meu sangue é mais quente. Não tem essa não, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Se era nordestino ou outra coisa, não importa. Nova criatura é. Porque para isso, para a salvação, não tinha nenhuma etnia válida, nem judeu, nem grego, ninguém. Não tinha ninguém que pudesse ser apto ao reino dos céus. Todos estavam perdidos. Os nordestinos, inclusive. Então, a pessoa não pode ficar pensando, a minha família é sempre assim, eu ser sempre assim, né? Não. Tem que crer na transformação do Senhor Jesus na sua vida, porque Ele quer que você se transforme. E se você é filho, Ele vai te apertar para você ser transformado. E vai fazer com que você seja transformado.
E se alguém não tem repreensão nenhuma e nem sente nenhuma pressão do Espírito Santo, aí tem que se preocupar. Eu tenho que voltar para o final da fila e me converter. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira nenhuma sairás dali enquanto não pagares o último ceitil. Então era uma coisa muito séria, que os homens de Deus, e não apenas em Isaías 11, que vai projetar no milênio. Você não sabe quando vai chegar o milênio, quando Jesus vai voltar, nem eu sei. A Bíblia não fala, mas sabemos que vai chegar, e sabemos que está mais próximo agora do que quando nós abraçamos a fé. Então nós devemos estar como aquele povo que saiu do Egito. O povo, quando saiu do Egito, na noite que saiu do Egito, eles estavam comendo apressadamente, vestidos, totalmente vestidos, com sandálias nos pés, cajado na mão, sentado na ponta da cadeira, pronto para ir embora. É uma figura dizendo assim, você tem que estar pronto o tempo todo. Tem que estar querendo sair para ir para a Terra Prometida. Seu lugar não é aqui no Egito. Tem nada que ficar brilhando o olho com as coisas do Egito aqui. Quando você ficar pensando que tem muita coisa boa no mundo, pensa o seguinte, conta os seus dias. Moisés escreveu somente um salmo, foi o Salmo 90. E ele fala uma coisa lá que eu acho fantástica. Ele fala assim, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Porque quando o homem conta os seus dias, ele fala assim, opa, pera lá, falta muito tempo não. Então eu preciso tomar rumo. Versículo 38. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. É a lei de Italião. Tem tanta gente que gosta disso, né? Ele me fez umas e outras. Ele merece, né? Olho por olho, dente por dente. Mas se nós fôssemos agir assim, se essa lei fosse aplicada sem misericórdia, será que nós mesmos seríamos mais prejudicados? Isso aqui Jesus falando, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, não resistais ao mal. Ele está fazendo uma coisa transformadora. O lobo que vai poder ficar com o cordeiro. Não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece ele também a outra. Então, a vontade de Deus é que você seja tão parecido com Jesus, que quando você for confrontado e afrontado, você não devolva a afronta. Não devolva a afronta. Mas você tenha o caráter interno transformado para que você possa devolver com amor, com sabedoria, com longanimidade. É claro, irmãos, que a nossa carne é a nossa carne. A nossa carne sempre será a nossa carne, mas a carne não pode dominar. A carne milita contra o espírito contra a carne. No seu espírito você tem que se fortalecer, ler a Bíblia, orar, fortalecer as propostas de Deus na sua vida para o seu espírito, para que seu espírito domine a carne. A carne ela não pode ter vez. Porque se nós simplesmente deixarmos a carne solta, realmente ela vai fazer o que está escrito aqui, olho por olho, dente por dente, pior, né? Ferir um olho, ferir os dois. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te o vestido, larga-lhe também a capa. Está dando um passo além. E se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. E aí é até mais forte agora. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo.
Nós podemos ter inimigos, que às vezes a gente não faz nada para ele, mas ele não foi com a nossa cara e não gosta da gente e nos persegue. O que a gente tem que fazer? O que Jesus diz? Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que sejamos parecidos com o nosso Pai que está nos céus. O orgulho de um pai é ver seu filho fazer coisas que ele considera boas, ele repetindo. Seu pai faz coisas boas, digamos, o pai gosta de ser ordeiro, levantar cedo e arrumar as coisas para que nada fique faltando. Se ele vê seu filho seguindo seus passos e fazendo a mesma coisa, ele fica feliz. Nosso Pai Celestial também é assim. Ele se alegra. A questão do filho é o seguinte: o filho sempre será filho, mas ele pode alegrar ou entristecer o coração do pai. O filho que causa aborrecimento continua sendo filho, porém é um peso para o coração do pai, não é? Então, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão havereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, voltando aí, se nós lermos novamente Isaías, capítulo 11, diz assim: morará o lobo com o cordeiro. Nós não temos que ser lobos devoradores. Temos que ser lobos que convivem com o cordeiro. Leopardo com cabrito. Não é o leopardo que devora o cabrito. É o leopardo que é manso o suficiente para estar junto com o cabrito. O leão, o bezerro e a ovelha juntos. Esse leão também não é mais o leão matador. E assim a nossa vida, irmãos, precisa resplandecer à glória de Deus. É assim que Deus deseja. Para terminar, vamos lá em Apocalipse. Últimos capítulos, né? Deixa eu ver o que eu vou ler aqui. Assim. Capítulo 19, versículo 11. E vi o céu aberto e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Quem é esse? Você sabe quem ele é, não é? Os céus abertos, o cavalo branco, e aquele que está sentado sobre ele é o Fiel e Verdadeiro. Ele é Jesus. E julga e peleja com justiça. Como nós lemos lá em Isaías, justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Se alguém ainda estava em dúvida, não tem mais dúvida. O verbo de Deus, a palavra de Deus é Jesus. E seguiram nos exércitos dos céus em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Então, como nós lemos em Isaías, vai julgar, estabelecer a justiça, vai fazer de cima para baixo, fazer acontecer. E no vestido da sua coxa tem escrito esse nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Bom, deixa eu ver. Capítulo 20.
capítulo 20 diz assim, versículo 5: Vi tronos assentados sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam sinal em suas testas e nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Há uma ressurreição aqui. Mas os outros mortos, versículo 5, não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, uma primeira ressurreição acontece aqui. Mas tem uma outra ressurreição que vai acontecer depois, que é no juízo final, na sequência. Como Jesus disse, em João 5, se não me engano, todos vão ressuscitar. Uns para vida eterna, outros para desprezo eterno. Então, a primeira ressurreição acontece aqui, e aí diz no versículo 6, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, reinarão com ele 1000 anos. Então, irmãos, existe uma promessa para nós na vinda de Jesus que está ligada à ressurreição e a um governo, e a uma administração, sacerdote e rei. É para isso que nós somos chamados, para governar e para ministrar as nações. Mas para isso nós temos que permitir que o Espírito Santo complete a obra na nossa vida hoje. E é sobre isso que eu queria orar. Porque, irmãos, não é pela força nem pela violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus. Então nós podemos ter o coração transformado à semelhança do Senhor, não pela nossa força nem pela nossa justiça, mas pelo poder de Deus. Eu gostaria que ficasse claro que é a vontade de Deus que sejamos assim. Não pode ter dúvida no nosso coração. E se é a vontade de Deus, Ele fará isso acontecer na nossa vida. Nós temos que permitir e buscar essas palavras que dão ordem para a nossa vida e crer nessas palavras e orar e jejuar e fazer o que for necessário para que tudo isso aconteça na nossa vida. Porque para nós está reservada a primeira ressurreição e o governar com o Senhor esses 1000 anos onde não haverá violência. Não somos nós. Amém? Vamos orar? Eu queria pedir que você agora lembrasse com você e Deus as situações em que você tem dificuldade de poder viver essa mansidão. As horas em que você é um lobo, ou é um leopardo, ou é um leão. Isso não faz parte do caráter de Jesus e nem pode fazer parte do nosso. Isso faz parte da velha criatura. Mas a velha criatura já está vencida, irmãos, pelo poder do Senhor Jesus. Então nós temos que manifestar a nova criatura. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, a carne passa, eis que tudo se fez novo. Deus já preparou uma nova condição de coração para você e para mim, para que sejamos assim no seu reino. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças pela tua bendita palavra, te damos graças, Deus, por essa palavra maravilhosa de esperança, de que um dia estaremos num mundo onde não haverá mais nem morte, nem pranto, nem de homens e nem de animais. Mesmo os animais carnívoros deixarão de sê-lo. Tua palavra promete que o leão comerá palha como o boi. E não queremos ser nós, ó Senhor, de maneira nenhuma, aqueles que haverão de exercer qualquer tipo de violência. Nós queremos obedecer a palavra do Senhor Jesus, que mandou amar os inimigos, orar por eles, abençoá-los. Nós queremos, Deus, ter reações condizentes com isso. É claro que a nossa carne, ela se milita contra o Espírito e ela se levanta, mas pelo poder da Tua palavra, do Teu Espírito Santo, estão vencidos, Senhor. Então, aqueles que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. É assim que nós queremos fazer. Crucificar, Senhor, a nossa voluntariedade, nosso desejo de vingança pessoal. Nós queremos confiar no Senhor. Queremos amar ao ponto de poder abençoar aquele que nos fere. Ajuda a tua igreja, Senhor, a poder ter um coração conforme o teu. E nós queremos
Senhor, nos alegrar na esperança de que um dia, na tua volta, no teu reino, seremos participantes da primeira ressurreição. Participaremos da primeira ressurreição. E aí, Senhor, haveremos de estar governando com o Senhor e ministrando as nações durante 1000 anos, nesse governo maravilhoso que o Senhor fará. E depois disso, por toda a eternidade, nos novos céus e nova terra. Abençoa a tua igreja, glorifica o teu nome na vida de cada um de nós. Senhor, sejamos nós mansos e suaves, quer pessoalmente, quer pela internet, nas redes sociais. Possamos ter reações condizentes com aquilo que o Senhor espera de nós. Com habitantes de um novo mundo, Senhor. Nós te agradecemos e te louvamos pela tua promessa, pelo teu poder. Em nome de Jesus. Amém.